Olá, virtuosos! Mais uma quinta-feira, mais um episódio, graças a Deus. Convido vocês, meus irmãos, a abrirem no livro de Colossenses, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 17 e também o versículo 23 e 24. Convido a todos a lerem comigo aqui juntas. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E agora o versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Esse capítulo lembra muito do trabalho. O que é o trabalho para você? O que é o trabalho para nós, cristãos? Para nós que vivemos seguindo as Escrituras, seguindo a Cristo, o trabalho ele não pode ser uma coisa que se torne um ídolo, que a gente idolatre muito sucesso, o dinheiro. O trabalho não é feito para nos vangloriar, para tirar benefícios disso. Somos chamados dentro do trabalho, assim como em todos os ambientes, somos chamados a servir aos outros, porque servindo aos outros também sirva a Cristo. Temos que servir aos nossos irmãos, independente de quem eles sejam. Então, a oportunidade de trabalhar é uma bênção e devemos ser gratos ao Senhor por isso. E que independente do trabalho que estamos inseridos, que possamos fazer para o Senhor de todo o coração e que possamos fazer um trabalho bem feito para a glória dele. Então, essa é a nossa reflexão desta quinta-feira e aproveitem o resto do episódio que está assim imperdível. Olá, meninas! É um prazer estar aqui no Virtuosas, mais um quadro. Hoje eu vou falar sobre ansiedade. E um dos tópicos que a gente vai pontuar é fazendo uma coisa de cada vez. Tanto no aspecto prático, quanto a gente vai entender um pouquinho sobre o que leva a gente não conseguir fazer uma coisa de cada vez. Todos nós, naturalmente, somos ansiosos. Então, a ansiedade é como se fosse mais uma emoção. Entre elas, que estão já a alegria, a tristeza, o medo, o nojo. E tá lá a ansiedade. A ansiedade e o medo, eles andam lado a lado. São inseparáveis. O que diferencia a ansiedade do medo é que a ansiedade, além de ser natural, ela tem a nossa ansiedade adaptativa, que é considerada saudável, e tem o medo, que é uma resposta para tudo aquilo que a gente considera perigo. Então, para tudo que a gente vê como ameaça, o medo é engatilhado. Como, por exemplo, se vermos uma passagem em uma pista, que a gente nunca passou e ali é estranho. Então, provavelmente, a gente vai ser tomado pela emoção do medo, fazendo com que a gente tenha mais prudência. Então, provavelmente, a gente vai ter mais atenção. O medo, diferente da ansiedade, que não é adaptativa, é a ansiedade patológica. Na ansiedade patológica, é aquilo que entendemos e interpretamos de forma errônea. Então, por exemplo, se eu for falar um medo irreal, a gente entende que ali pode estar entrelaçado a ansiedade, que já pode engatilhar uma patológica. Vou dar um exemplo. Um medo irreal seria eu pensar que aqui do meu lado tem uma barata e ela vai me matar a paulada. Então, esse medo, ele é irreal. Só que a minha mente, ela faz com que eu crie algumas interpretações sobre determinadas situações que não vão acontecer e que eu também não tenho evidência. Um exemplo, eu poderia vir aqui agora e aí começar a vir uma chuva de pensamentos na minha cabeça de que não vai dar certo e de que eu não vou conseguir falar. Então, provavelmente, o meu corpo ele vai responder a essa interpretação. E isso pode gerar uma ansiedade extrema, a ponto de eu evitar a situação. Então, pode ser que só de eu pensar em ter que me expor, eu provavelmente vou evitar. Tanto que o medo e a ansiedade, eles caminham juntos.
E a ansiedade natural? A ansiedade natural é aquela que nos prepara. Como, por exemplo, uma prova de vestibular, quando você vai fazer uma apresentação. No meu caso, que estou aqui. Então, ela está me preparando, ela está fazendo com que eu não evite a situação, mas ela faz com que eu procure formas de me preparar para ela. Como vocês podem ter várias experiências, desde ter uma situação nova, até uma viagem, uma apresentação com o chefe, pregar, cantar. Então, provavelmente você vai sentir ansiedade, que é natural. Por conta da ansiedade patológica, a nossa mente ela tende a ficar muito agitada, né? Hoje em dia, muitas das pessoas que eu recebo no consultório, não são 10 pessoas que eu atendo por dia, mas eu vou colocar a numeração 10. De 10 pessoas que eu atendo, umas 7 são pessoas que estão desenvolvendo já o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Muito provavelmente, essas pessoas passaram por alguma situação que elas interpretaram de forma errônea. E dali elas vão somando uma outra experiência, chegando a começar a evitar. Quando ela começa a ter interpretações de diversas áreas, provavelmente ela vai ter uma ansiedade mais patológica, que é aquela que vai trazer prejuízos àquilo que ela faz, aquela rotina dela que é habitual, mesmo que não seja algo que ela já conhece. Dessas 7 pessoas, algumas têm interpretações de eu não vou conseguir, eu acho que fulano está me julgando, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso, eu tenho certeza de que eu não vou conseguir acertar aquelas questões sem ter evidências nenhuma. Todo pensamento irracional, ele pode se transformar em uma crença, aquilo que eu passo a acreditar. Então, quando eu tenho um pensamento repetitivo de determinada situação, provavelmente eu vou passar a acreditar nele, evitando aquela situação. Hoje, aqui no Brasil, na verdade, o Brasil ele é líder no mundo de prevalência de transtorno de ansiedade, de acordo com a OMS, né? Tem um dado de 2022 que foram contabilizadas 2.852 teleconsultas, intermediando entre psiquiatra e psicólogo. Até 2022, foram contabilizadas 2.852 teleconsultas. No último mês de 2022 para cá, que ainda não fechou o ano, mas eles vão fechar muito provavelmente esse dado, teve um salto para 35 mil, quase 36 mil teleconsultas dividindo entre esses dois profissionais. Então, a gente entende que a comparação numérica, a gente pode entender que tem muita gente que ainda não tem um controle sobre as suas emoções. E se a gente for parar para prestar atenção no campo cristão, onde iremos falar aqui, nós precisamos verdadeiramente crer em Cristo, naquele que nos ensinou e nos deixou todos os ensinamentos para lidar exatamente com a ansiedade. Em Mateus 6, 31 ao 34, diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. De certo, o vosso Deus Pai Celestial bem sabe das necessidades de todas as coisas que você precisa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. E é interessante a gente perceber que quando entregamos a nossa vida, a nossa dependência, quando temos essa certeza de que está nas mãos de Deus, nós provavelmente não nos vamos nos ater ao dia de amanhã. Até porque cada dia já existe um mal, né? Já existe algo ruim. Então, se a gente for parar para pesquisar, até na nossa própria vivência, a gente já convive com muitas coisas que geram em nós ansiedade, tristeza, preocupação, todos os dias.
A gente só precisa nos distanciar dessas situações de forma mais prudente. Tem 4 pontos que eu vou falar aqui, que é sobre a agitação e o excesso de autocobrança e o aspiral do compromisso. É muito importante que a gente priorize o que está como prioridade alta. Muitas vezes a gente entende que tudo é como prioridade alta, mas não. Temos que dividir as nossas prioridades, altas, médias e baixas. As baixas, às vezes, é o que mais precisamos executar. Aquela atividade física que toda segunda é para ser começada, aquele curso que está procrastinando há muitos meses, está lá como prioridade baixa, uma ida a um seminário que você tem que fazer em data X e você não diz que depois vai ou no outro ano vai. Então, muitas coisas que deveriam estar como prioridade alta, às vezes fica lá na baixa. E é muito importante que a gente consiga colocar as nossas prioridades altas e médias e baixas, uma em cada lugar. Porque se a gente não entender isso, a gente vai ceder para tudo. Inclusive, é um do segundo ponto, que fala do desagradar pessoas. A gente vai precisar fazer isso. Muitas vezes, principalmente nos nossos dias, as pessoas andam muito aceleradas. É só a gente observar uma escada rolante. Presta atenção em quantas pessoas não obedecem à escada rolante naturalmente, descendo e subindo. Elas têm que acelerar os passos, porque elas simplesmente não conseguem só esperar, descer e também subir. A nossa mente está o tempo todo lutando contra o tempo. E às vezes a gente vai ter o excesso de agradar. E a gente vai precisar desagradar algum compromisso, alguém, desmarcar, dizer não, porque a gente vai precisar prezar pelas nossas prioridades. Então, o que você tem colocado como prioridade? O que você tem colocado como prioridade alta, média e baixa? Depois você faz aí sua lista. 3. Não fique reparando o que está imperfeito. Não tem como sair tudo com perfeição. Algumas coisas a gente vai precisar observar o que fazemos, de fato, depois, quando a gente termina. Outras a gente não precisa ficar checando. Esses dias eu estava ouvindo uma psiquiatra que ela escreveu 14 livros e ela dizia o seguinte: eu nunca fiquei checando o tempo todo o que eu estava escrevendo, porque provavelmente ela disse que se ela tivesse checado os livros dela, os primeiros principalmente, ela disse que não publicaria, porque ela ia encontrar falhas. Então não fique checando o tempo todo o que você está construindo. Faça com zelo. Busque a perfeição, mas nem sempre. A perfeição é o ideal, que a gente quer geralmente, mas a gente não vai conseguir alcançar ela. Não na nossa natureza humana, mas a gente pode alcançar muito próximo daquilo que está muito bom. 4. Deus não cochila. Ele sabe e vê o seu esforço. Então, ele está sempre vendo o que você está fazendo. Precisamos utilizar a gentileza e compaixão. Muitas vezes, pela nossa mente ansiosa, a gente esquece de utilizar essas duas atitudes, essas duas ações. Ah, Juliana, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver ansiedade, medo, com gentileza e compaixão, bondade? Porque pelos excessos, a nossa mente muito limitada e acelerada e lutando contra o tempo, simples atos a gente esquece de fazer, de aprimorar na nossa própria vida. E o que mais nos desperta leveza é quando começamos a servir, ser gentis com o próximo, ter compaixão com o outro. É muito fácil da gente observar e parar, até para observar mesmo, ver pessoas pedindo no sinal ou nas próprias ruas que nem chegam a pedir, mas ficam lá quietinhos no canto deles. Às vezes a gente nem observa, a gente nem sabe, a gente nem para pensar, nossa, essa pessoa deve estar com fome, essa pessoa deve estar assim, essa pessoa deve estar precisando de algum auxílio, essa pessoa está doente. Se a gente não para observar
muitas vezes o de fora, a gente entende que muitas das vezes o nosso olhar para os de dentro também pode ser falho. Por isso que é interessante que a gente veja até onde os nossos passos, a nossa aceleração, está atingindo o nível da ansiedade. Muitas pessoas chegam no consultório e dizem a seguinte frase. Aliás, me pedem a seguinte coisa. Juliana, eu preciso de mais tempo. Eu preciso que você encaixe todas essas coisas nessa única agenda. E aí, às vezes, eu tenho que dizer, não, mas não dá. A gente vai precisar tirar muita coisa dessa agenda para que outras coisas elas entrem e comece a se ajustar. Até as coisas do reino, no nosso caso, né? Acredito que várias pessoas podem estar ouvindo e compartilhando entre amigas, amigos, enfim. Então, a gente precisa entender isso sobre os nossos atos de bondade. Até onde a gente está negligenciando isso pela nossa pressa, pela nossa correria. O medo, a gente sente ele, às vezes, no momento que a gente começa a perder o controle de alguma situação. Então, quando eu estou vendo lá meu dia com 15 coisas para eu cumprir, eu posso ter muito medo de não cumprir. E aí começa um elo, né? Que é os dois andando junto. Medo e ansiedade junto ao mesmo tempo. Entra a autocobrança e aí você se coloca numa espiral de compromisso, se sufocando sem ter aquela liberdade de dizer não para coisas que nem são prioridades. Existe um movimento que ele é muito prejudicial, que é o movimento manada. Ele nos atrasa. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa agitação, principalmente agora em época de final de ano, geralmente as pessoas ficam muito agitadas, aceleradas com festas, comemorações, enfim. Geralmente, época festiva do ano, as pessoas tendem a se concentrar em coisas que para elas são atrativas. Então, eu vou dar um exemplo de uma loja. Esses dias eu estava em uma loja, um exemplo mais vivencial. Esses dias eu estava em uma loja e o cara do microfone, lá que estava com o microfone, ele falou o seguinte: todos correm aqui, venham aqui que eu vou fazer, eu vou já dar uma coisa para vocês. Venham aqui que eu vou dar um desconto muito bom para vocês. Ele começou a falar e muita gente estava se mobilizando e muita gente estava se concentrando ali naquele lugar. E aí, no final das contas, ele demorou mais de 40 minutos. Deu tempo eu fazer todas as minhas compras, ir para o caixa, ir embora e eu acho que ainda ficou lá. Por que eu falei que o efeito manada ele nos atrasa? Porque se é algo sem propósito, não vá. Não precisa você atingir o efeito manada. Todo mundo está indo. Por que eu tenho que ir também? Então, às vezes, isso acelera mais você. Ai, não, mas eu tenho que fazer isso. Não, às vezes você não precisa fazer. Esse efeito, ele prejudica, atrasa, traz danos à sua atenção e àquilo que você tem como propósito na sua vida. Lembre-se que precisamos evoluir em termos dos nossos comportamentos e precisamos deixar de lado a zona de conforto. A gentileza e a compaixão, ela entra em todo o contexto aqui que eu estou descrevendo para vocês. Quando você compreende a sua agenda, quando você sai desse efeito manada, quando você sai do efeito cheio de compromisso, numa espiral de comprometimentos. Então, tudo isso você começa a fazer uma coisa de cada vez. Até de observar mais. Até de ter mais atos de serviço com o seu próximo. E, às vezes, pelo efeito da ansiedade, que às vezes ela passa a não ser mais adaptativa. Quando? Quando eu não consigo mais ter controle sobre a minha rotina. Nesses últimos meses, eu tenho atendido algumas pessoas já idosas que têm procurado a terapia exatamente porque nunca sentiu os sintomas de ansiedade. E era uma das coisas que eu queria citar aqui. Quando a ansiedade, ela sai do adaptativo, sai do que é saudável, sai do que é rotineiro e vai para a instância patológica, que é aquela que vem de uma hora para outra. Geralmente as pessoas nem sabem me explicar, que eu pergunto. E quando foi a primeira vez? Ah, não, aconteceu no estalar de dedos, eu nem percebi.
que é a sudorese, taquicardia, visão turva, tontura, pressão no peito, aceleração e também falta de ar. Então, muitas pessoas, elas podem sentir esses sintomas de uma vez, de forma inesperada. Então, por que às vezes acontece de forma inesperada, Juliana? Muitas vezes é porque é a soma de vários fatores de excessos. Então, esses excessos, pequenos excessos que a gente não tem controle, que na verdade a gente tem. Só que quando a gente perde o controle disso tudo, o nosso corpo ele vai reagir. E ele reage de uma forma que geralmente você não gosta, que é quando você perde o controle. Deus nos fez de uma forma muito completa. E Deus nos ensinou até como a gente deve organizar o nosso tempo. Então, que possamos organizar o nosso tempo de forma sábia, prudente, tendo em vista que a gente não pode esquecer da gentileza e da compaixão com o nosso próximo. E do nosso próximo, a gente começa com os nossos, o de casa. Aquele lá, o filho, o marido. Não negligenciando algumas coisas muito pequenas, muito simbólicas. Desde o momento que um filho pede para ter mais atenção quando você chega do trabalho. Ah, não, estou muito ocupado. Ah, não, estou muito ocupada. Mas, na verdade, você poderia ter um ato mais de gentileza e compaixão se você não tivesse com tanta pressa. Então, são nesses pequenos detalhes que as nossas ações elas podem ser mais corretivas dentro do nosso lar. As nossas reações emocionais têm muito a ver em como interpretamos as situações, através do nosso pensamento, o que desencadeia a ansiedade, que é aquilo que eu já havia falado anteriormente. Em Filipenses 4, de 6 a 7, diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu vou deixar algumas dicas para vocês, inclusive, vai estar aqui debaixo do vídeo um arquivo que vocês podem baixar. O arquivo é uma indicação prática de como fazer uma coisa de cada vez, que inclusive vai ser o último ponto que eu vou brevemente explicar para vocês. É interessante que a Bíblia fala tudo o que devemos fazer, tudo o que precisamos prestar atenção e às vezes até colocar o pé no freio para a nossa ansiedade. Nós precisamos dela, mas precisamos entender onde ela é mais assertiva e mais adaptativa, considerando saudável. Avalie se sua ansiedade ela é temporária, por algum evento ou dias, ou se ela é antiga e constante. É interessante você avaliar quanto tempo você tem se sentido ansioso. Parece que o tempo todo as coisas estão muito curtas ou o tempo não dá para você. A gente tem 24 horas. Tem muita gente que está trabalhando de madrugada porque não consegue remir o seu tempo e nem organizar as suas funções. Mas nós temos tempo para tudo. Ah, Juliana, então por que os excessos? Porque hoje a gente tem muitos afazeres. A tecnologia nos tira tempo, inclusive, com entretenimento. Então a gente precisa remir o nosso tempo com uma forma prudente. Veja o quanto a ansiedade tem te aprisionado, ou se apenas é um fator que você enfrenta e te dá combustível para seguir em frente. É interessante a gente avaliar até que ponto ela está sendo saudável e quando ela não está sendo mais saudável. Então, muitas vezes procuramos um aconselhamento ou um profissional da psicologia quando as coisas já não andam bem. É tanto que eu já falo para alguns colegas, e até familiares, que eu já estou acostumada a ser a última a ser procurada. Porque muitas vezes as pessoas já passam por vários profissionais, até chegar a um profissional, até chegar a um membro da igreja, para poder dar um aconselhamento, para chegar em alguém que tenha muita confiança e abra o coração para falar sobre seus anseios. E muitas vezes essa pessoa pode lhe ajudar bondosamente e de forma muito gentil e prestativa. E entenda que no momento que você precisar, você pode procurar auxílio.
né? E a gente tem limitações. Assim como a dor no joelho, assim como a dor na perna, uma dor nas costas que a gente não sabe de que origem tem, assim a ansiedade, que precisa ser tratada. Nós interpretamos muitas coisas e o nosso corpo ele pode somatizar muito do que interpretamos de forma errônea. Entenda que você não controla todas as coisas. Aliás, não controla quase nada. Muitos fatores são externos a você e basta você aceitar ou não. Então, tem situações, como eu falei anteriormente, que você vai precisar dizer um simples não e vai aceitar. Outras você vai aceitar, mas você vai entender quando é para você dizer não. E não hesite em dizer não. Às vezes é necessário para que a gente saiba até onde vai o nosso limite. Lembre-se de que você serve a um Deus que tudo pode, que cuida de você e tem o controle de todas as coisas no céu e na terra. Então, todas as coisas, é coordenada pelo nosso Criador, pelo nosso Pai Celeste. Então, se temos tempo, se Ele nos deu as 24 horas, que usemos de forma sábia. Até o tempo para descansar, até o tempo para ter o nosso devocional. E é interessante que nessa leitura que vocês vão fazer, de faça uma coisa de cada vez, até no devocional, a gente precisa entender que a gente precisa estar inteira para fazer aquele determinado estudo, pensando no determinado estudo. Mas às vezes a gente pode estar fazendo na correria, na mesa, tomando café, com mais 5 filhos, o marido falando, então não vai funcionar. Então você precisa dedicar um tempo. Ah, Jana, mas eu não tenho. Então vamos organizar, né? Como é que está a sua rotina, como é que está a sua administração com o tempo, para que você dedique um tempo para Deus e edifique a sua vida. Ore a Deus, cante louvores, leia a Bíblia, leia bons livros, ocupe a sua mente com informações boas e não com notícias ruins da mídia. Tem muitas pessoas que conseguem fazer coisas paralelas, né? No nosso dia a dia a gente costuma, pelo menos eu prezo para os meus pacientes e para as pessoas que convivem comigo, por notícias agradáveis, por notícias boas, por coisas que gerem esperança. Mesmo que de certa ótica a gente vai precisar em algum momento ser realistas. Mas em alguns momentos a gente precisa entender até que ponto a notícia ruim ela pode entrar. Por exemplo, está todo mundo à mesa. Ali eu vou dividir uma informação ruim? Eu vou esperar um outro momento para que eu divida aquela situação, aquela informação, para um momento mais adequado. À mesa a gente divide alegrias, momentos bons, uma novidade, uma nota legal que o filho ganhou na escola, uma promoção no trabalho, uma evolução em alguma coisa que a pessoa se comprometeu em fazer durante a semana. Ali a gente consegue dividir coisas que nos gerem esperança. Paralelo a isso, a gente tira de lado o celular, a gente desliga uma TV e dá atenção àquele exclusivo momento familiar. E é até importante isso, porque a gente pode transformar esse certo hábito em uma tradição, todos sentados à mesa. Faça exercícios físicos regulares, e isso não está necessariamente ligado à estética, está ligado ao movimento. Muitas pessoas falam essa frase para mim: na semana que vem eu começo. E geralmente eu digo assim: começa na sexta então. Porque quebra um certo paradigma que sempre só funciona a partir da segunda. Começa na quarta, começa hoje, começa amanhã de manhã, começa a qualquer momento que você acha e considere que dá para colocar como prioridade alta. Então a atividade física é algo bom para o nosso corpo. Esteja perto de mulheres e de pessoas com iniciativa, alegres, que veem a vida como bênção de Deus para ser vivida. Então, é interessante que a gente se aproxime de pessoas que têm um propósito parecido com o nosso. Eu já li um livro que fala que os amigos, eles para terem uma identificação maior, uma intimidade maior, eles odeiam as mesmas coisas e amam as mesmas coisas. Então, quando temos um mesmo propósito, a gente vai buscar pessoas que entendam a nossa linguagem
e não aqueles que distorcem aquilo que a gente quer falar, principalmente do que é enviado da palavra de Deus. Se você sabe que o seu caso ele já excedeu a ansiedade adaptativa e considerada natural e está caminhando para o patológico, não negligencie isso. Procure um profissional que possa lhe ajudar, porque isso aumenta e faz com que em algum momento você se desregule até nas suas funções habituais. Fique mais acelerado, mais agitado. Não consiga ter uma consciência plena em fazer uma coisa de cada vez. Até no fazer um café. Você faz o café e está pensando no quê? No café, depois na garrafa, depois em pôr a mesa. Ou você está pensando já na louça, o que é o almoço, o que é que eu vou fazer para a janta? Então a gente precisa entender que a ansiedade começa de pequenas coisas que não são mais adaptativas. Adaptativo no que eu falo são coisas que são rotineiras, que eu posso me deparar com aquele cenário. Então, por exemplo, em entrevista de emprego, eu posso me deparar com aquele cenário. Então, eu posso sentir ansiedade. Eu vou me preparar para aquela situação. Agora, quando eu negligencio determinadas coisas que são pequenas da minha rotina e aquilo me vira um excesso, provavelmente eu vou me sentir ansiosa em algum momento, por não ter mais o controle de algumas situações. E o último, faça uma coisa de cada vez. Tente fazer uma coisa com a consciência naquilo que você faz, uma coisa por vez. Sem pressa, sem correr, sem como se você estivesse a ponto de pegar um trem. Faça uma coisa de cada vez. Lê a Bíblia, vá à igreja, não fique pensando na janta que você vai fazer quando você chegar em casa. Simplesmente esteja pronta para servir a Cristo, tá? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer pela atenção e até o próximo episódio.